Bom dia a todos. Que beleza. Agradecemos a oportunidade, as bênçãos do alto que nos fortalece e nos ampara, para que estejamos aqui no dia de hoje, fortalecendo nossas bases internas para as adversidades aí de fora que se avolumam. Mas é muito natural, num tempo de transição, tal qual nós vivenciamos. Não vamos confundir transição com destruição, né? Muita gente está aí preocupada, pesarosa, depressiva, pensando que vai acabar. Acabar é diferente de transição, de mudança, né? Muitas das mudanças estão acontecendo não externamente no plano físico, de desgraças, de destruições, de terremotos, mas muito está acontecendo no plano íntimo. Estamos desconstruindo muita coisa dentro de nós, não é? As circunstâncias externas têm nos mostrado que precisamos desconstruir algumas tendências, alguns comportamentos que não têm dado certo no momento atual de modificações. Então, a transição é algo que acontece externamente no campo interno. E destruição é mais no campo interno, desconstruindo nosso orgulho, nossa vaidade, nos tornando mais lúcido, né? Usando aquele aspecto verdadeiro que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o que isso significa? É amar a Deus mais do que o emprego. É amar a Deus mais do que, inclusive, família. É amar a Deus mais, inclusive, do que a filho. Então, hora que as leis divinas nos chamam, por exemplo, o nosso filho de retorno à pátria espiritual, que é verdadeiro lar, aí é que nós mostramos, aferimos se amamos a Deus mais do que ao filho, né? Para isso, no Velho Testamento, tem uma passagem muito bonita de um dos patriarcas, e que parte em tarefa, em atividades de divulgação de Deus, do monoteísmo, e a esposa fica com os filhos. Quando ele retorna, a esposa tem ali, sendo velados, os 2 filhos. E ela fica pesarosa de como dar notícia, né, a esse grande patriarca, esse grande sacerdote do passado. E ela, então, chega até ele e usa o que eles já aprenderam dentro do Velho Testamento. Meu marido, como devemos fazer quando Deus nos oferta alguma coisa e chega o tempo de devolver? Então, ele fala para ela, ora, minha esposa, aprendemos, né, pelas leis antigas, pela lei mosaica, que devemos nos alegrar, porque está de retorno à casa do Pai aquilo que pegamos emprestado. E então ela acha o jeito de falar, pois então, Deus requisitou de volta o empréstimo nos dados dos 2 filhos. E é bem assim, é amar a Deus sobre todas as coisas, compreendendo as leis maiores que nos regem e, portanto, nessa compreensão, nessa fé raciocinada, e não fé cega, mas a fé raciocinando, como ela e o esposo raciocinaram. Somos almas imortais, vivemos, ora numa existência física, ora no mundo espiritual, nossas famílias não se desfazem, as famílias estabelecidas no campo do sentimento não se desfazem. Por isso a aula de evangelização de hoje, trabalhando pais e filhos junto, muito valoroso esse trabalho, porque os vínculos afetivos não se desfazem, nem com a morte do corpo biológico. O que se desfaz é aquilo que é baseado em coisas que ou estão mortas ou vão morrer, né? Por exemplo, vamos ver como que é essa frase de Emmanuel, porque ele que falou assim, nosso grande problema é se apegar em coisas que já estão mortas ou que vão morrer. Então, vamos fazer um checklist da nossa vida. Se eu me apegar a carro, vai deixar de existir. Se eu me apegar ao emprego, o emprego vai deixar de existir. Se eu me apegar ao corpo, porque eu estou bonitinha, está tudo em cima ainda, ele vai perecer. Então, devemos seguir a receita que o Cristo, nosso Cristo Jesus, trouxe para a Terra, vivenciando.
de colocarmos nosso coração aonde as traças não corroem, os ladrões não roubam, né? A ferrugem não consome. Ou seja, naqueles valores que são eternos, os valores da alma. E verificar que os demais outros instrumentos que estão mortos ou vão morrer um dia, são instrumentos de burilamento, de crescimento da alma imortal, né? E para nos lembrar, nos elucidar a nossa fé raciocinada, como Kardec nos trouxe a doutrina espírita, não é fé cega, tem que aceitar assim porque é assim. Mas aceitar ou agir, ou opinar, ou estabelecer padrões de ação de acordo com os valores que a doutrina espírita nos traz, esses valores, conhecendo, compreendendo e agindo mediante esse conhecimento, lucidamente, é o que nós chamamos fé raciocinada. E a doutrina espírita, então, nos traz 15 princípios, na qual a nossa fé raciocinada se baseia. E hoje nós vamos lembrar esses 15 princípios básicos da doutrina espírita, mas nos alicerçando não só na doutrina espírita, mas também buscando referências no Novo e no Velho Testamento, onde está lá, desde os livros sagrados, antigos, profetas, até a vinda de Jesus, esses princípios que a doutrina espírita se baseia. Porque, lembrando, a doutrina espírita ela tem 3 aspectos, né? O de ciência, o de filosofia e o de religião. Então, dentro da doutrina espírita, todos esses aspectos podem ser encontrados nos livros sagrados, antigos da tradição, né? O primeiro princípio que toda religião, né, que é a instituição que nos religa a Deus, daí o nome religião, se baseia nesse princípio. Então, isso é em comum em todas as religiões, que é Deus como inteligência suprema. Cada religião, de acordo com a sua compreensão, vai entender e vai falar e vai divulgar e vai ilustrar Deus de uma forma. Na doutrina espírita, nós já vemos uma lucidez dessa fé raciocinada a partir, inclusive, de como é perguntado sobre esse princípio máximo que rege o universo. Porque, vejam bem, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec não pergunta aos espíritos superiores quem é Deus. Porque perguntar quem é Deus é reduzir a questão humana a algo que não é humano, né? Que está livre de todas as vicissitudes humanas. Então, Kardec, na sua lucidez de fé raciocinada, nos induzindo a ter essa fé raciocinada, conduz a pergunta: o que é Deus? Uma definição de Deus. E os espíritos superiores respondem: inteligência suprema, de forma que todos nós somos, assim como Kardec perguntou o que são os espíritos, e as respostas, todas elas falando assim: não é matéria, né? Espírito é inteligência. Então, todos nós somos inteligências que ocupam o universo, mas Deus é inteligência suprema. Nós somos as inteligências relativas. Por mais que conheçamos, por mais que operamos, como o nosso Cristo Jesus, por mais inteligente, presidiu a formação da Terra, espírito em mais alto grau de cocriação, capaz de criar junto com Deus, mas não é Deus, porque é uma inteligência relativa, se aproxima de Deus o máximo, mas nunca será Deus. De forma que trazemos agora uma síntese de que no universo existem 3 elementos gerais: Deus, os espíritos, que somos nós, caracterizados como inteligências relativas, e a matéria, que é nosso uniforme, nosso material para estudo aqui na Terra. Continuando a definição, causa primária de todas as coisas, tudo é a partir dele. Deus pensou, Deus quis, e aí
surgem tudo mais que existe no universo. Mas Kardec, ainda não satisfeito, pergunta: que mais? Se não podemos entrar na essência de Deus, tal qual querermos colocar um oceano de água salgada dentro de um recipiente pequeno, assim tentando trazer a ideia de Deus, o oceano, para a nossa mente ainda restrita, mas quais os atributos? O que ele possui que então nós podemos conhecer? A questão da eternidade, ou seja, desde sempre, de imutabilidade, ele não é mutável igual nós. Hoje a gente está bem, amanhã acontece uma unha encravada e a gente já fica depressivo. Não. Isso é atributo dos seres de inteligência ainda relativa quanto nós. Único, não tem dois. Se tivesse dois, não seria o elemento supremo, único, né? Causa primária e única do universo. Onipotente, aquele que tudo pode, né? Tudo é a partir do hausto divino. Tudo que existe no universo que nós estamos tentando conhecer a nível macroscópico com as sondas espaciais e a nível microscópico com o estudo aí dos microscópios potentes, tudo nós vemos uma inteligência, uma organização, uma presença divina ali, a ponto de tudo que forma, desde o mais pequeno ao maior, os sistemas solares, as galáxias, tudo é baseado em únicos princípios, que são da matéria, que é os átomos. Então, onde está o pequeno, está também o grande. A ponto de Paulo de Tarso falar assim, tudo está contido em tudo, né? De forma que tudo o que existe tem impregnado, vamos falar assim, o fluido de Deus. Por isso que é fácil entender aquele ditado popular que fala: não cai uma folha sem que Deus saiba. Como que é isso? Deus tem olhos para todo lugar? Não. Aí André Luiz, o espírito André Luiz, através da psicografia do Chico, nos traz uma imagem mental disso para que a gente consiga entender. Simplesinha, rudimentar, tal qual a nosso estágio de evolução espiritual, né? Ele fala assim, imagine o oceano de água e tudo mergulhado dentro dele. O fluido cósmico universal é o fluido nervoso de Deus, tudo está mergulhado nele, de forma que pensou, Deus está ciente, porque nós estamos mergulhados nesse fluido criado por Ele. Tudo que existe de matéria, o nosso corpo físico, é a modificação desse fluido cósmico universal. Assim como você tem consciência das tuas células, se elas não andarem bem, elas vão gritar e vão te avisar, ou se você parar e tomar consciência e vai ver que não está doendo nada, tuas células estão harmonizadas. Por quê? Porque você, tua consciência está mergulhada, isso tudo aqui físico mergulhado na tua consciência. Em Deus nós estamos mergulhados nele, como o próprio Paulo nos falou. Por isso que ele sabe de tudo, não precisa ter olheiros, não. Sem falar que a lei de ajuda do maior cuidando do menor, tem aqueles que cuidam de todos os lugares, de todos, de forma que ninguém está desamparado. Quem lê a obra de André Luiz, Os Mensageiros, percebe lá que existem, no campo da espiritualidade, que são 3 vezes mais desencarnados para cada encarnado, que tem aquele responsável pelo quarteirão, que tem aquele responsável por essa casa espírita, que tem os nossos espíritos familiares lá, responsáveis pela nossa casa. Por esse ponto de vista, dá para perceber que Deus sabe de tudo. Mas sem isso, o fato de estarmos mergulhados no fluido cósmico universal, que é o fluido nervoso de Deus, ele já tem consciência de tudo. Soberanamente justo e bom. Na questão 13, que quando Kardec não fica satisfeito, ele volta a fazer a pergunta de uma outra forma, né? De forma que não existe falha nas leis divinas. A falha é de nosso entendimento, se não conseguimos abarcar do começo ao fim todas as causas e todas as consequências. Como não entendemos, a gente acha que há falha. Mas, a partir do momento que a nossa fé raciocinada vai abarcando todos os princípios que regem o mundo, os universos,
nós vamos, então, compreendendo muita coisa e saímos da faixa da rebeldia, da insegurança, né? Outro princípio de qualquer religião, sendo cristã, é Jesus, né? O que é Jesus para a nossa doutrina espírita? Jesus é o guia, o modelo para o homem. Olha só a pergunta de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, questão 625. Quem é Jesus? Veja que mudou agora, né? O pronome lá. Em Deus era o que é, agora é quem. Quem? Porque Jesus é uma personalidade, uma alma que se revestiu de corpo de carne para nos ensinar. E quem é ele? Alguém que pode ensinar. Por quê? Olha como caracterizou a espiritualidade superior. Guia. O que é guia? Quando você vai viajar, por exemplo, para um ponto bem distante, lá para a Bahia. Para mim é distante, porque ainda não conhecia. Quando você vai para lá e não conhece, você não contrata alguém que conhece o caminho? Então, Jesus é quem conhece o caminho. Por quê? Porque já fez o caminho. Né? Tal qual aquele espírito mais lúcido, mais vivenciado, que já viveu mais tempo, que já passou por esses processos, tem condições de vir e ensinar com propriedade. Não é ensinar de cátedra, é ensinar porque vivenciou. Então, tem propriedade. Modelo. Por que modelo? Modelo é aquele que a gente tem que se ajustar, né? Modelo é aquilo que a gente tem que seguir, se enquadrar dentro. Então, esse é o modelo mais perfeito para o homem da Terra. Ah, Jesus precisa voltar de novo. Precisa a partir do momento que a gente aprendeu o que ele já ensinou. Não é? Ou vamos ficar publicando coisas se ainda não abarcamos aquilo que já está publicado. Não é? Então, o guia e modelo da humanidade da Terra é o segundo princípio da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita é uma doutrina cristã, né? Como tem algumas outras aqui ainda na Terra que não tem o Cristo como guia e modelo. Tem outras personalidades humanas e que não é um espírito crístico, não é um espírito puro, né? São enviados do Cristo, como Maomé, né? E como Budas, são outras almas da equipe de Jesus, porque vieram para serem irmãos iluminados, para iluminar caminho de outras pessoas. Mas o maior, aquele no mais alto grau, exemplo que nós temos é Jesus. Nós vamos ver no Novo Testamento a citação e no Velho Testamento caracterizando sobre esse espírito luminoso que é um Cristo. Só para clarear, eu estou falando Cristo, Cristo, Cristo. O que é Cristo? Né? Segundo a definição dos espíritos superiores para Kardec, Cristo são seres, almas puras, que já passaram pelas experiências, que já vivenciaram tudo o que nós estamos vivenciando, às vezes almas muito mais velhas do que nós, salvo se a gente for mais velho, mas estamos aqui marcando passo, né? Não aprendendo as lições, mas são almas muito mais lúcidas, capazes de compreender todos esses princípios que nós estamos aqui estudando e tentando aplicar na nossa vida, que já adquiriram esse potencial e, portanto, são irmãos maiores que podem até criar junto com Deus, como está no livro A Caminho da Luz, psicografia de Chico pelo Espírito Emmanuel. Nos primeiros movimentos, lá na introdução do livro, Jesus recebe das mãos augustas de Deus a porção de nebulosa na qual, com seu imenso amor, edificou o planeta Terra para que fosse escola de aprendizagem para nós. Então, é um espírito co-criador, cria junto com Deus. São almas que já conhecem as leis da física, da natureza, as leis da morais, porque já vivenciaram. Então, é uma aquisição deles. Como é que vamos encontrar essa personalidade de Jesus citada no Novo e no Velho Testamento? João, que é o discípulo mais amoroso dos 12, fala que ele é nosso advogado, que ele é o caminho, a verdade e a vida. No último diálogo, Jesus mesmo fala, né, para os discípulos, eu sou o caminho, não tem outro. A gente pode até fazer uns desviozinhos, umas veredas, mas é esse caminho, não tem como. Pelo exemplo dele, nós sabemos como evitar o mal e como crescer e evoluir, nos desvinculando desse processo de encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, insistentemente. A verdade, então, a verdade
das premissas universais está na sua mensagem. E vamos ver algumas delas aqui, nesses 15 princípios da doutrina espírita. E a vida eu já tenho. Meu coração já bate, meu pulmão já respira, mas não é dessa vida que ele está falando. Ele está falando da vida, da consciência, em que me dá uma vida abundante. Não essa vida de que o vento leva para um lado, você vai. As instituições, as grandes massas levam para outro e você vai. Não. A vida é a consciência desperta e, portanto, toda alegria oriunda dessa consciência fazendo aquilo que esteja em consonância com as leis naturais. João ainda fala que é a água viva. Lembra de Jesus conversando com a samaritana no poço de Jacó? Ela ia buscar água e constantemente ia buscar água. Aí Jesus fala para ela, eu tenho a água viva que descedentará a sua sede. Que água é essa? É a água dos conhecimentos. É aquilo que a gente conhecendo, a gente fica saciado. Não precisa estar buscando recursos, porque aqueles recursos lá eu já me apropriei, né? Cordeiro de Deus. Por que João está caracterizando como Cordeiro de Deus? Porque muitos, na época de Jesus, esperavam um rei sanguinário, né? Esperavam um guerreiro com arma que fosse matar todo o povo romano que estava invadindo lá Jerusalém e a antiga Palestina e colocar ele no poder. As pessoas ainda esperam que as mudanças partam de instituições governamentais. E a grande pulo do gato não é por aí. Tem que partir das individualidades para sanear essas instituições. Nós estamos vivenciando esse momento agora, não estamos? O pão vivo, aquele que alimenta a alma, né? A porta, o único caminho, a videira verdadeira. Videira é simbologia da planta, né? Que produz o vinho a partir da maceração da uva. Então, a partir do material, formar uma essência, a essência espiritual, que seria ali o produto da videira. Marcos, o evangelista, não apóstolo, aquele que escreveu um dos evangelhos, caracteriza Jesus como compassivo. Isaías, no Velho Testamento, centenas de anos antes de Jesus encarnar na Terra, né? Porque Jesus não reencarnou, Jesus encarnou apenas uma vez. Nós aqui reencarnamos N vezes, enquanto for necessário, para que aprendamos esses princípios básicos da vida universal. Mas ele encarnou uma única vez e Isaías, antes dessa encarnação, já falava que viria o enviado, que seria conselheiro, o príncipe da paz, o salvador, aquele que indicaria qual é o caminho para cada um de nós adquiríssemos a salvação individualmente. Mateus já caracteriza com o nome Cristo. E aí, então, vem Allan Kardec nos ilustrando o que é Cristo. Ser puro no mais alto grau. Um terceiro princípio de qualquer religião, mas que trabalha de uma forma muito lúcida a doutrina espírita, o terceiro princípio é o espírito, né? Lembra que eu comentei 3 elementos gerais que formam o universo? Deus, espírito e matéria. Como é que caracterizam, né, na obra kardeciana, que é a base do nosso estudo na doutrina espírita, na questão 76 do Livro dos Espíritos. Os espíritos superiores falam assim, tudo que a gente falar de espírito vai lembrar coisa material. Então, a única coisa, porque espírito não é matéria. Matéria é o outro elemento, é o terceiro, né? Deus, espírito e matéria. Tudo que se falasse de espírito levaria a matéria, então eles escolheram caracterizar o espírito como seres inteligentes da criação. Aquilo que tem conhecimento de si mesmo, é capaz de analisar a sua própria prática, é capaz de observar que só ele sozinho não consegue fazer tudo, portanto, tem um ser superior. Esse ser inteligente é o que é o espírito. E os demais seres vivos da natureza, que não têm essa potencialidade de razão, de responsabilidade, aí são caracterizados na obra de Kardec como princípio inteligente. Para ilustrar, por exemplo, os animais. Os animais têm pensamento contínuo? Os animais têm responsabilidade naquilo que eles fazem? Os animais têm razão a ponto assim de pensar, eu existo, então eu sou o ser espiritual,
Existe algo mais do que eu? Não. Então, os animais são seres vivos, princípios inteligentes, tá? Da qual um dia chegarão a espíritos, seres inteligentes da criação. Tá bem? É assim que a doutrina espírita nós aprendemos. Princípio inteligente do universo, criado simples e ignorante. Uma definição bacana do que esse criado simples e ignorantes é simples na forma, por exemplo, desde a mônada, que pela primeira vez se reveste, essa história toda de evolução do espírito está narrado na obra de André Luiz, chamada Evolução em Dois Mundos, que narra a evolução aqui no plano físico, mas a evolução no mundo espiritual, que caminham juntos. Então, simples na forma, nós, quando partimos da casa do Pai, na forma de mônadas, e nos encarnamos em formas materiais, as formas materiais eram simples. Lá na Evolução em Dois Mundos fala, como belamente Leon Denis descreve, até poeticamente, né? Dormimos nos minerais. Né? As primeiras formas de nos revestirmos materialmente foi ali nos seres que começam a esboçar algum movimento de atração. Né? Porque mineral é assim, ou atrai ou repele. Né? Os cristais já são minerais melhores, né? Mais organizados, formam a organização da molécula, que dá aquelas formas bonitas que se fazem as joias. Ali tem princípios inteligentes, simples na forma, que depois vão estagiando nos seres vegetais, animais, até chegar a ter consciência e responsabilidade, aí, então, nos seres chamados espíritos inteligentes. Ignorante porque ainda não tínhamos conhecimentos. Né? Operávamos guiados pela espiritualidade superior, pela pleiade de espíritos que, junto com Cristo, trabalham. Então, encarnar num mineral ou no outro princípio inteligente, depois numa planta e numa espécie ou na outra, num animal ou no outro, isso é presidido pelos seres da criação, co-criadores da equipe de Jesus. A partir do momento que eu começo a ter consciência de eu mesma, pensamento contínuo, responsabilidade, aí eu pego as rédeas da minha evolução na minha mão. Entra, então, o livre-arbítrio, com aquela premissa, né? Eu opero de acordo com o que eu quero, mas eu recebo de acordo com aquilo que faço. Né? Então, entra a questão do livre-arbítrio nos seres inteligentes da criação, enquanto que os seres ainda não inteligentes da criação, os princípios espirituais, eles ainda são guiados. Né? Então, o espírito, ele dá vida ao corpo, o espírito, ele é imortal. Olha só, que herança mais bacana que Deus deixou para nós. Nós já temos de lambuja a imortalidade. O que vai perecer daqui a alguns anos, para a maioria daqui, pelo menos daqui a uns 50, 60 anos, o que vai perecer é o corpo físico. Mas Yara, a essência, João, a essência, o que sente, o que pensa, o que ama, isso não vai acabar nunca. Né? Esse princípio nos dá coragem de encarar nossa existência aqui e visualizar que ela é passageira. O que é uma existência de 100 anos em algo que nunca vai acabar? É muito rápido, é muito fugaz. Então, nos dá coragem, nos dá ânimo de operar nessa existência com consciência, mesmo que, a princípio, a gente pareça que está perdendo alguma coisa. Porque, às vezes, está perdendo para esse campo da materialidade que está morto ou vai morrer algum dia. Mas que tenhamos consciência que estamos fazendo para a alma que é imortal, que daqui a pouco vai estar no mundo espiritual, operando, agindo, trabalhando, vivendo, encontrando aqueles entes queridos, porque não vai ter mais fim. Perfectível. Ó. Questão do Livro dos Espíritos. Qual é a única fatalidade para a espécie humana? Única fatalidade. Porque uns acham assim, é fatal, tive que casar com fulano porque foi fatalidade. Isso é escolha. Única fatalidade, sermos perfeitos. É a única que existe. Então, nós somos seres perfectíveis. E que vamos atingir um grau de perfeição
tal qual o Cristo Jesus que nós conhecemos. E o Cristo Jesus continua a crescer, porque isso é interminável, né? Os espíritos, eles têm, portanto, uma escala evolutiva. A que ponto da escala nós estamos? Nós estamos ali no meio. Não somos mais espíritos primitivos, que a gente poderia trazer como exemplo de espíritos primitivos, por exemplo, aqueles que ainda não vivem dentro de uma sociedade constituída, por exemplo, algumas tribos nômades ainda, africanas, né, que não têm a estrutura de sociedade elaborada, né, estrutura de ensino, de aprendizagem, de convivência. Espíritos primitivos, jovens na evolução, espíritos tal qual nós, então, por isso que eu falo que nós estamos no meio da escala, né, que são espíritos imperfeitos. Temos coisas boas, cada um valor, uma virtude, uma luz, mas, ao mesmo tempo, com essa luz empanada por tantas vicissitudes, tantas mazelas ainda da alma. Seja aquela da impaciência, ou aquela de querer um pouquinho para você mais do que do outro. Essas mazelas que ainda obstruem a luz que a gente já tem. Porque Jesus, quando fala assim, vós sois luz, ele já está falando para nós que nós somos. Já somos. Só pelo fato de sairmos da casa do Pai, de sermos criação divina, nós temos o DNA dele. Então, nós já temos muita luz interna. Então, Jesus, numa outra fala assim, brilhe a vossa luz. Ele não falou, crie a vossa luz. Porque criar não precisa, nós já temos. É só fazer brilhar. É só tomar consciência dela e colocar em prática, né? E os espíritos, então, são seres que povoam o universo. Não vai ter ponto no universo onde não tenha espíritos. Podem ser mais evoluídos quando o universo não for tão material, ou nos mundos físicos, espíritos encarnados das várias graduações. Aí eu falei numa escala, né? Nós estamos na escala de espíritos imperfeitos, aí tem os espíritos bons, que é aqueles que não pensam mais no mal, não agem no mal, é esse patamar que nós estamos buscando. E uma outra categoria de espíritos é aquela que Jesus pertence, que nós tivemos notícia, que é a de Cristos, né? Espíritos puros, né? No mais alto grau. Um quarto princípio da doutrina espírita é o perispírito. Esse, poucas religiões abordam, mas ela está grafada no Novo Testamento, em várias passagens. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, lá fala de vestes brancas lavadas pelas tribulações. O que é isso? O que é, na parábola relatada por Mateus 22, a parábola das núpcias, a veste nupcial? Quando Jesus desencarna, né, na cruz, e aí ele aparece primeiro a Maria de Magdala, Maria Madalena, e fala assim, não toque em mim. O que é que ainda estava ali sendo revestido, né, Jesus, pelos fluidos característicos da terra, referente ao perispírito. O que é perispírito? Uma substância semimaterial. Ela é tanto um pouco matéria, mas também tem adesão com o espírito, que é o terceiro elemento, lembra? Espírito e matéria. Intermediário entre espírito e matéria, o perispírito, para fazer a ligação. Porque, se espírito é um elemento, matéria é outra, são duas coisas muito diferentes. Como é que o espírito vai se manifestar na matéria? Porque é coisa totalmente diferente. Então, precisa do intermediário. E esse intermediário é o perispírito, um envoltório que tem a constituição química do planeta a qual nós estamos vinculados. Então, quando não precisarmos mais encarnar no planeta Terra, nosso perispírito vai desmaterializar-se a ponto de ficar na mesma peso específico do orbe onde eu for me reencarnar nas próximas encarnações. Porque ele é constituído com os elementos característicos do orbe a qual
aquela alma está vinculada e está encarnando. Ele é o perispírito que os médiuns conseguem ver, né? Quando a alma está desencarnada. É ele o perispírito que tem coloração. Né? Alguns falam assim, vejo ali escuro, vejo ali brilhante. Né? É o tanto que vibra essa alma que transmite ao perispírito. Né? O tom de luminosidade, a coloração, até o odor. Vamos lá para as narrativas do livro Libertação, de André Luiz, que descreve alguns locais referentes a trevas, pelo resgate do Gregório, uma alma muito compromissada com a lei, né, humana, e eles narram odor desagradável de algumas almas que lá se encontram. Perispírito. O perispírito ele tem o peso específico do grau de adiantamento dele, de forma que onde a alma vai viver, tanto encarnada quanto desencarnada, é de acordo com o peso específico do seu perispírito. Vamos dar um exemplo disso, para tentar entender essa questão? André Luiz desencarnou. Qual que era o peso específico do perispírito dele? Denso. Foi para as trevas. Faz uma prece. Sutiliza um pouco o peso específico do perispírito. Pode ser recolhido a colônia Nosso Lar, mas recolhido como paciente. Aí ele se esforça um pouco no trabalho, no entender, no compreender, peso específico dele já começa a ficar mais sutilzinho, e ele começa, então, a trabalhar. Mas está tão sutil o peso específico a ponto dele ir visitar a mãe dele, que está em esferas superiores? Mas ele foi visitar a mãe dele. Como é que ele foi visitar a mãe dele? Lembram lá da narrativa? Depois do dia intenso de trabalho, ele se recolhe para descansar. O que ficou descansando, se ele já não tem mais corpo físico? Perispírito. E visita sua mãe em outros corpos, corpos mentais. Por quê? Porque o peso específico do perispírito dele não permite ele ir para outros orbes. Não precisa que ninguém fique controlando o cara crachá, olhando o bilhete, não. Se pode ir para uma colônia superior ou não. É o peso específico do perispírito. E como é que a gente sutiliza o peso específico do nosso perispírito? Conhecer, vivenciar, agir, operar de acordo com o que já conhecemos. Outro princípio da doutrina espírita, e a gente já acabou falando, que é a questão do Livro dos Espíritos, única fatalidade, processo de evolução. Mesmo aquele indivíduo que não quer evoluir, não, eu não quero ficar quietinho aqui dentro de casa, ele vai ter que fazer tantas estratégias mirabolantes para ficar quietinho que ele vai crescer, ele vai evoluir. Dá trabalho. Tanto dá trabalho para crescer, como dá trabalho para não querer crescer. Ele vai ter que estabelecer tantas estratégias, tantos artifícios para fugir das situações que o arrastam para o crescimento, que ele vai crescer. É a única fatalidade. Então, a evolução é um pré-requisito, né, da doutrina espírita, além de outras linhas de pensamento aqui no planeta Terra. Mas a doutrina espírita tem evolução como um princípio. Livre-arbítrio a gente acabou falando também, né? Que é um outro princípio. Temos a possibilidade de operar livremente. Alguns falam assim, eu queria que me impedisse de fazer a bobagem a hora que eu fosse fazer. Aí vem Emmanuel falando assim para nós, Deus não age com violência para com as suas criaturas. Deus usa o tempo. Dá o tempo. E a gente quer mudar o companheiro do lado, né? Deus usa uma regra para conosco, nós usamos outra regra para o outro. Então, o processo chamado de livre-arbítrio, esse é um apanágio para seres que já têm consciência, já têm racionalidade, já têm pensamento contínuo, portanto, já têm responsabilidade. E, à medida que ele tem responsabilidade, é-lhe dado a possibilidade de operar, porque ele, em assim operando, escolhendo o que fazer e recebendo como consequência aquilo do que ele fez, as consequências, ele vai aprendendo. Porque o próprio ditado popular fala, né? Errar é humano.
Errar é processo de aprendizagem. Eu quero fazer dessa forma. Ai, não deu certo. Vou mudar a estratégia. Aí é inteligência. Não deu certo, mas vou continuar do mesmo jeito, que é mais fácil, né? Não estou nem aí. Aí o ditado popular fala, persistir no erro é livre-arbítrio. Então, é isso. É aprender que uma forma não deu certo, tentar de outra forma. Eu não posso mudar o que já está feito, mas eu posso fazer um novo começo para ter um novo fim. É essa a possibilidade, esse é o princípio que a doutrina espírita se baseia para o nosso processo de crescimento, trazendo ali do universo as leis que nos regem. Então, é um princípio. Outro princípio é de causa e efeito. Quando a gente está lá no ensino fundamental, no ensino médio, a gente vai aprender as leis de Newton. A primeira lei de Newton que a gente aprende é essa aqui, ó. Lei de ação e reação, de causa e efeito. Tudo é assim, meus queridos. Pensou aqui, lançou o pensamento. O pensamento lançado volta para você, em igual intensidade. Então, é igual jogar uma bola na parede. Bateu na parede, ela volta, em igual intensidade, só que em direção oposta. Então, tudo que fizer, toda a ação tem uma ressonância, tem uma consequência. É um princípio basilar também da doutrina espírita. Reencarnação. Esse é o grande nó para muitas religiões, né? Mas que nós temos muito lucidamente o raciocínio e as evidências dele, né? Reencarnação, o próprio nome está dizendo. Novamente. Novamente encarnar. Novamente tomar um corpo de carne. Só abrindo um espacinho. Isso acontece no mundo espiritual? Tomar corpo de carne não é coisa de corpo físico? Não é coisa, então, de encarnado em crosta da terra? Tá? Só para desfazer umas duvidazinhas, que tem alguns lançando moda aí, falando que reencarna no mundo espiritual. Né? A palavra vamos analisar? O próprio Divaldo falou isso. Divaldo Franco, grande estudioso da doutrina espírita. É novamente. Encarnar é tomar corpo de carne. Isso acontece no mundo físico, tá? Não acontece no mundo espiritual. Beleza? Reencarnação, então, consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas. Aí começa o nó. Lá no Velho Testamento fala assim, só existe uma única vida. E está certo. Eu, Yara, quando desencarnar, perder esse corpo de carne, por acaso eu vou virar Maria, João, José no mundo espiritual? A vida é uma só. Eu, Yara, vou continuar do jeito que eu sou. O que vai mudar? As existências sucessivas. Ora, eu estou com um corpo de carne e personalidade criada por Dona Aparecida e por seu Mário, Yara. Desencarna, continua Yara. Reencarno, posso até nascer como Maria, José, João, mas é personalidade. Maria, João, vai ter as mesmas características da vida, da individualidade de Yara. Ficou claro? Vida é uma só. Existências é que são várias. Porque senão fica parecendo que eu e Yara aqui é uma coisa, desencarna, vira outra. E não é. Então, o Velho Testamento é certinho. Né? É uma vida só, mas existências, personalidades sucessivas, para quê? Para espiar, para melhorar. Sem isso não haveria justiça. Né? Onde que a gente vê as evidências de reencarnação? Gente, ao longo do tempo, o Novo Testamento foi muito mexido pelas intencionalidades negativas de muitos poderes, né? Pelos próprios religiosos ou por poderes constituídos, reis, rainhas. Então, conta a história que uma rainha não admitia renascer como de escrava. Então, vamos tirar do Novo Testamento tudo que fala de reencarnação. Mas passou algumas coisas. Tá? Nós temos ali, por exemplo, em Mateus, capítulo 17, a transfiguração do Monte Tabor. Lembram dessa passagem no Novo Testamento? Jesus, com mais 3 discípulos que ficaram na retaguarda, viram uma manifestação mediúnica esplendorosa. Jesus transfigurou em luz e apareceram ali 2 espíritos. Lembram-se? Moisés e Elias. Moisés já tinha desencarnado há pelo menos uns 1.500 anos. Elias há pelo menos uns 400 anos. Moisés, o legislador mosaico, né?
do Velho Testamento, e Elias, um dos profetas. E apareceram ali. A manifestação ali prova presença de espírito, que não deixa de existir, presença do perispírito, porque eles tiveram que tomar ali, se revestir de um corpo perispiritual mais denso para se manifestarem, a ponto dos 3 discípulos verem, né? Salvo se os 3 fossem médiuns muito ostensivos, mas os 3 viram nitidamente. A hora que terminou a manifestação, a mensagem, aí desce Jesus do Monte Tabor e os discípulos perguntam assim: Senhor, como que é essa história mesmo? Que diz que Elias ia vir antes do Senhor? Sabia ou não sabia, desde épocas remotas, que a alma reencarna? Uai, como é que Elias vem? Elias vem pela reencarnação. Tal qual o diálogo de Jesus, né, com Nicodemos. Senhor, como é que um homem velho entra na barriga da mãe para renascer de novo? Se ele pergunta isso, é porque reencarnação existe, né? Aí Jesus fala assim, mas ele veio. Vocês é que não reconheceram. Aí está lá, literalmente, Mateus capítulo 17. Os discípulos entenderam que se tratava de João Batista. Então, Elias já tinha vindo, o precursor João Batista, que é o precursor, antes é primo de Jesus, né? E o que veio abrir os caminhos, né, para a vinda do Mestre. Então, tem ou não tem reencarnação na Bíblia? Tem, né? Nós é que não estudamos, às vezes nos afeiçoamos ao Evangelho e não retiramos essas pérolas que existem, né? Na Epístola aos Hebreus, o Paulo de Tarso, no capítulo 10, fala assim: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. O que é isso? Não precisa que fique lá me martirizando no mundo espiritual, me matando, me crucificando lá nas zonas inferiores de trevas de umbrais. Não precisa. O amor cobre a multidão de pecados. Então, ó, corpo me preparaste, vou reencarnar. Encarnando, eu recebo lá aqueles que eu prejudiquei, esquecido do que eu fiz com eles, para que eu tenha uma nova chance de transformar o mal em amor, em bem. Muita gente fala assim, esquecer é muito ruim o passado. Não, gente, é muito bom. A pessoa, se olhar para o marido e pensar assim, nossa, ele me matou 2 vezes, 2 encarnações. Nossa, ele me traiu com a fulana, que é hoje minha prima, com a ciclana. Esquecimento é bom. Tá? E, para tranquilizar o coração, esquecimento não é total. Para quem estuda os departamentos da mente, André Luiz, no livro Missionários da Luz, os 3 departamentos da mente, o subconsciente, onde fica registrado todas as memórias, ele vem para o departamento consciente quando necessário. Então, você não lembra nome, RG, tipo sanguíneo, mas você relembra as situações, os aprendizados, as conquistas. E aí, no plano consciente, você tem que, por isso, conhecendo a doutrina espírita, administrar. E aí a gente consegue transformar o mal em amor, né? Então, outros princípios da doutrina espírita que a gente acabou falando aí, só para ilustrar então, porque hoje não vai dar para trabalhar, pluralidade dos mundos habitados, não é? Não existe só planeta Terra habitados, mas outros orbes, mundos espirituais. Quem assistiu o filme Nosso Lar viu uma colônia espiritual, quem assistiu E a Vida Continua, outra colônia espiritual. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus falou isso para os discípulos no último diálogo, está lá em João, capítulo 14. O que mais de princípios da doutrina espírita? Imortalidade da alma, a gente já falou, né? Herança divina. Ninguém aqui mais vai se desfazer, vai perder a sua individualidade. Vida futura, se eu sou eterno, tem vida futura. Então, se aqui não está muito bom, tranquilidade, vai passar, né? Recadinho de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, para Chico Xavier. Tudo passa. Né? O Chico ficou tão feliz que ia passar a dificuldade, aí Emmanuel falou assim, as coisas boas também. Tudo passa. Né? Plano espiritual, quem é médium convive com esse plano espiritual constantemente. Médium ostensivo, porque médios todos nós somos. Mas eu, por exemplo, que não sou médium ostensivo, eu vivencio esse mundo espiritual estudando, compreendendo, analisando.
Então, a gente vivencia esse mundo espiritual nas nossas preces. Quem que não sai de uma prece realizada com vibrações superiores ali fortalecido? De onde que vem aquilo? Essa vivência centrada no mundo espiritual com seres queridos. Mediunidade. Todos são médiuns, né? E lá na transfiguração do Monte Tabor, representando a mediunidade. E mais, olha que coisa sutilíssima, mas muito interessante. Moisés não proibiu a mediunidade? Depois ele não aparece via mediunidade no Monte Tabor? Absorveu a questão da proibição. Ele proibiu o que estava errado. E quando se proíbe é porque tem. Não é ou você proíbe uma criança de fazer alguma coisa se ela não está fazendo a coisa. Então, se proibiu é porque tinha. Mas você proíbe a criança que está operando, está aprendendo, ou você proíbe a criança quando ela está abusando e pode ser perigoso? Então, segunda ideia, foi proibida porque era abuso. Terceira lição, apareceu no Monte Tabor pelas vias da mediunidade. Absolveu. Né? Vossos filhos profetizarão. Está lá. Né? Então, a mediunidade é um outro princípio da doutrina espírita. Influência dos espíritos em nossa vida, Livro dos Espíritos. Os espíritos nos influenciam mais do que vos imaginai, graças a Deus. Então, a gente se vincula aos espíritos que nos influenciam positivamente, para nos dar ideia como sair daquela situação lá no trabalho. Ainda bem que eles nos ajudam, ainda mais depois do sono físico. Né? Você dorme com um problema, ora, confia, aguarda. Numa outra noite, se desperta, vou fazer daquele jeito. Ah lá, é a influência dos espíritos em nossa vida. Agora, qual influência você quer, você que escolhe. Quer ser influenciado positivamente ou negativamente, escolha as suas companhias pelos seus pensamentos, pelo que deseja, pelo que faz. Né? E a ação dos espíritos na natureza. Naquela belíssima passagem do Novo Testamento, em que Jesus estava no barco com os discípulos e começa uma tempestade. Aí os discípulos acordam Jesus, Jesus, nós vamos morrer. Aí Jesus fala assim, mas você tem tão pouca fé. Aí diz a narrativa que Jesus se levanta no barco, repreende os ventos. Os espíritos da natureza relacionados ao controle dos efeitos dos fenômenos da natureza. Né? Então, esse, em síntese, muito rapidamente, mas são os 15 princípios básicos da doutrina espírita para a gente se debruçar. Dentro disso, tem muitas outras reflexões que podemos tirar para que nos fortalecemos no atual momento, não só da Terra, mas de nossas existências de transição, para que tenhamos segurança, para que tenhamos fé raciocinada e possamos, ao longo da semana, nos sairmos com a sensação de que conseguimos administrar algumas variáveis da vida por compreendê-las. Isso é que a doutrina espírita nos promove. Muita paz a todos, um bom domingo, até a próxima.